Amém, queridos? Quantos aqui vieram para receber do Senhor hoje à noite? Amém. Feche seus olhos mais uma vez, queria estar orando com você. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite nós sabemos que vamos entrar literalmente no inferno, Senhor. Nós sabemos que hoje os capetas estão furiosos, que Lúcifer, Senhor, parou o inferno para direcionar todos os capetas a este lugar. Mas nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome e nos enchemos esta noite da Tua autoridade, ó Deus. E o diabo mais uma vez será envergonhado aqui esta noite. Assim nós cremos e declaramos pelo poder que há no Seu nome, Deus. Amém, queridos? Bom, mais uma vez, Quinta Louca com Jesus Cristo. Queria mais um pouquinho de retorno, se fosse possível. Aí, obrigado. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo número 2. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje me traz muito temor. Na verdade, ministrar o que eu amo, porém hoje eu vou ministrar com muito temor, porque é algo assim que está mexendo realmente com o mundo espiritual. Essa semana, de 3 dias para cá, aconteceu inúmeras coisas na minha vida, que eu sei que tudo é por causa disso aqui. Porém eu não vou me render, eu vou falar aquilo que Deus mandar eu dizer aqui esta noite. O diabo, ele vai ser envergonhado aqui por nós. Amém, queridos? Gênesis capítulo número 2, versículo 18 até o versículo 25, por favor. Amém? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja com ele e diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava a ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou, e a carne trouxe em seu lugar. E da sua costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, que trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Versículo 25: e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Amém, queridos? Bom, numa noite dessas aí, o pastor nos chamou para uma reunião, fomos nos reunir para decidirmos algo do ministério. E de repente, nada planejado, veio na cabeça do pastor: vamos fazer a Quinta Louca sobre propagandas enganosas. Beleza. E eu caí na bobeira de falar: eu vou pregar sobre a camisinha. Queridos, eu falo que eu caí na bobeira porque não é algo que a Bíblia me traz muita luz dizendo a camisinha é pecado, ou etc e tal. É algo que eu tenho certeza no meu coração que pode gerar muita dúvida, porém não saia daqui antes que essa ministração termine, queridos. Então eu, com base nisso, preparei algo que eu tenho certeza que vai impactar o seu coração. Eu tenho certeza que pode livrar muitos jovens aqui de amanhã sofrer um pecado que o levará à morte. Queridos, Deus aqui tratando de sexo, eu quero falar de sexo antes de começar a falar de camisinha. Diga o que é o sexo. Para quem é casado, nós sabemos muito bem que o sexo é algo muito bom. E o sexo não é algo do capeta, não. O sexo é algo que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele fez a Eva para Adão, mas não simplesmente para que fosse uma companheira. Eva foi a mulher de Adão, a esposa de Adão, a pessoa que traria também o prazer sexual para Adão. Diga o que horror é esse? Você falando de sexo dentro da igreja. Querido, a mídia fala de sexo da maneira mais idiota, ninguém fala nada. Hoje eu vou usar aqui a maneira que Deus pediu para eu usar, mas nós sairemos daqui com nossas mentes abertas para poder enfrentar o mundo aí fora. Amém, queridos? Vamos lá então, para que existe o sexo? O sexo é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, dentro dos limites que Deus estabeleceu. E o diabo, como ele não gosta das coisas boas, o diabo, como ele não gosta que nós estejamos bem, o diabo resolveu também meter o dedo dele aí. É bom lembrar que Eva não
cachorra. A Bíblia que relata Eva, pastor, como ajudadora, como uma cuidadora, como uma esposa. E nós vemos, José, o diabo trazendo a ajudadora, trazendo a esposa, trazendo a mulher como uma novinha, ou uma cachorrinha, ou uma cachorra. Veja como o diabo acabou com Eva. Veja como o diabo tirou de Eva aqueles preceitos, os conceitos mais lindos que Deus criou para ela e trouxe para você, mulher, uma má fama. O diabo então está tentando e tentou e conseguiu fazer com que o sexo para muitas pessoas não fosse algo bom. O diabo conseguiu fazer isso. Deus criou o sexo para que fosse algo bom e não para que fosse um agente de doenças e enfermidades. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre Ele, levou ali na cruz o seu sangue ali. Foi para quê? Para que os meus pecados, os seus pecados, as nossas doenças fossem. Porém, que o sexo tem trago, que o sexo tem, qual o proveito, qual os benefícios, os malefícios, sexo fora do casamento, ou dentro do casamento, ou etc e tal, tem trago muita derrota, tem trago muitas desgraças para as famílias. Eu quero mostrar aqui para você como que o diabo conseguiu borrar isso, como que o diabo conseguiu acabar com aquilo que Deus trouxe por lá. O diabo perverte o sexo. O sexo fora do casamento é sujo, é sem valor. E o grande problema é que o diabo tem calado os pais e a igreja, usando a mídia para divulgar suas doutrinas. Sabe o que mais me deixa triste, pastor? É que eu tenho certeza que um ou dois, eu oro a Deus para que isso não aconteça, vai sair daqui falar demais naquele mundo. Mas, querido, eu quero dizer para você que a pessoa que tem que falar de sexo, a pessoa que tem que falar sobre isso com os teus filhos, com os nossos jovens, somos nós, povo de Deus. Nós não devemos nos calar. Pais, acordem. Mães, acordem. Ministros, acordem. Professores, acordem. Você que tem alguém sob a sua responsabilidade, acorde. Nós vimos aí o que o pastor falou lá em Minas Gerais, que a droga tem acabado com muitas vidas. O sexo também tem acabado com muitas vidas. Quando me refiro aqui a sexo, não estou dizendo sexo segundo os preceitos, os conceitos que Deus estabeleceu, não. Eu estou dizendo sexo que o Ministério da Saúde tem advertido que é seguro, através disso aqui, que nós já entraremos nesse detalhe. Que o sexo fora do casamento oferece. Eu estou dizendo o que o diabo fez com o sexo. Ele oferece a prostituição, que gera uma destruição nos lares. Ele oferece doenças como a AIDS, gravidez indesejadas, mães solteiras, crianças problemáticas, abortos, que isso é assassinato de crianças, adultério, lares são destruídos, divórcios e muitas feridas. Que aí é o ponto-chave da minha ministração. Tinha a camisinha protege da AIDS? Sim. Tinha a camisinha protege das doenças sexualmente transmissíveis? Sim. Eu não posso negar que sim. Porém, o que o governo tem feito? O governo sabe que a camisinha protege. Onde eles têm errado então, Di? Eles têm errado porque eles têm preocupado com o corpo e não têm preocupado com a sua alma. Se o governo soubesse, ou se ele tivesse no mínimo um entendimento sobre Deus, ele saberia que estava fazendo tudo errado. Eu quero continuar mais na frente, você vai entender. Vamos lá, o que o sexo antes do casamento ou fora do casamento tem feito? Ele tem acabado com os nossos corpos. O contato físico atrai maldições para nossas vidas. O contato com a alma também, o envolvimento sentimental traz feridas para nossa alma. E o espírito, eles intercambiam maldições. Pois aqui nós vimos que quando Deus estabeleceu Eva para Adão, eles se tornaram uma só carne. As maldições começam aí, porque quando esse ato sexual fora do casamento, se você é casado fora do casamento, ou para quem não é casado antes do casamento, ele traz muitas maldições para você. Porque a partir do momento que você comete esse ato sexual, você está tendo com essa pessoa um relacionamento
conversando, esse jovem falou: mas sexo é pecado? Sexo antes do casamento não é pecado? Eu com a minha boca assim, eu falei: mas é óbvio que é pecado. Não, mas eu não aprendi assim. A minha igreja nunca falou isso para mim. É por isso que eu estou falando essa noite. Aqui nessa igreja a gente fala de álcool, de sexo, de droga, do que for possível para salvar sua alma do inferno. Aleluia. Então vem uma preocupação muito grande. Queridos, você não pode, você que está ouvindo essa palavra de hoje, você não pode ter essa desculpa diante de Deus. Talvez você tenha ouvido isso da sua escola, pelo seu professor, e você não deu bola. Talvez você tenha ouvido isso pela sua mãe, você não deu bola. Pelo seu pai, você não deu bola. Porém, esta noite, Deus te manda um profeta dele para falar com você. E se não funcionar, querido, olha, nós não temos culpa disso. Você é o responsável pela sua alma. Então por que vocês acham que o governo divulga camisinha? Digo, por que o governo divulga camisinha? Você acha que ele se preocupa com você? Você acha que o governo se preocupa com você? Fala para mim, não. Fala para mim, não. O governo, pode falar, o governo não se preocupa comigo. Porque sabe das desgraças que o sexo é pervertido causa. Sabendo disso, eles tentaram e tentam parar a fúria de Satanás. Presta atenção nisso. Seja um pouquinho comigo aqui. Aqueles que não são tão inteligentes, tenta entrar aqui um pouquinho. O que o governo sabe? Que o sexo fora do casamento ou antes do casamento traz doenças. Verdade? Se eles não soubessem disso, pastor, eles não teriam criado a camisinha. Se criaram a camisinha é porque eles sabem que existe um problema. Eles sabem que existe um problema. Se existe um problema, se os nossos jovens, as pessoas estão tendo AIDS ou estão tendo sífilis, sei lá, então o governo está gastando, o governo está investindo. Eu quero parar de investir, vamos fazer algo que é baratinho para eles se prevenirem. Qual a tentativa? A tentativa é a camisinha, a tentativa fracassada. Olha a pessoa que está ao seu lado e fala: a camisinha é uma tentativa frustrada, fracassada. Eu não pude entender isso através da minha propaganda. Ô João, solta minha propaganda, por favor, aí, se possível. Eu queria que você olhasse essa propaganda. Tenta ver algo a mais do que a camisinha nessa propaganda. Brasil Condoms. Fun, sexy, safe. Mas Espírito também é misericórdia, né? Amém, ó. Quando eu me referi aqui sobre pessoas não inteligentes, eu me referi a pessoas que às vezes estão vendo as coisas acontecerem e não querem ver a nossa realidade, amém? Então só para esclarecer isso aqui. Vamos lá! Se o ilícito causa problemas ao corpo e à alma e o espírito, por que o governo só se preocupa em proteger o nosso corpo? Por que não faz uma camisinha protetora para a alma? Por que não faz uma camisinha que protege o nosso espírito? Porque não existe. A única coisa que protege a sua alma e protege o seu espírito é a palavra de Deus. E é onde o governo, onde as pessoas têm renunciado a isso. Porque se para eles falarem que sexo antes do casamento ou fora do casamento, que esse sexo é errado, para eles falarem disso, eles terão que falar sobre a Bíblia, eles terão que falar sobre os princípios que Deus estabeleceu. É aí que eles não querem entrar. Porém nós falaremos. Quantos aqui estão dispostos a falar, meter o pau mesmo, sem dó e sem piedade? Quantos aqui estão enjoados já de ver o diabo massacrar o nosso povo? Que nós precisamos ser doidos. Não, você precisa sair da sua normalidade. Eu
vídeo acabou de passar aí, não tem nada a ver com o que eu estou ministrando, mas vídeo, as pessoas sendo mortas, as pessoas sendo acabadas, famílias sendo destruídas. Nós, como povo de Deus, precisamos nos revoltar. Nós precisamos, sei lá, rasga a camisa aí, rasga, sei lá o que você vai fazer da sua vida, porém não se conforme com isso. Nós não podemos ver o diabo, e muitas vezes essas desgraças têm entrado dentro das nossas igrejas. Muitas das vezes pessoas de dentro de igreja viciadas em crack também, e pessoas muitas vezes dentro de igreja cometendo e tendo relações sexuais dentro do casamento com outras pessoas e antes do casamento. Seria muito lindo eu falar isso aqui numa escola, para muitos alunos, pessoas que talvez não conhecem a Deus, porém eu estou pregando dentro de uma igreja, e aqui eu tenho certeza que 99% são cristãos, e eu estou pregando para você. Eu não estou pregando para te pagar uma geral, para chamar a sua atenção com relação a isso que eu estou te chamando, para você abrir os seus olhos e você começar a ser profeta de Deus e não ter medo dessa mídia, não. Aleluia. A ideia do governo é que nós vejamos a camisinha como uma maneira segura de proteção. Porém as tentativas se frustraram, e isso é o que a gente vê na propaganda. Essa propaganda, querido, eu a vi como uma revolta do Satanás e uma revolta de quem a fez. Essa camisinha, ela tem um antes, um durante e um depois. Nós vemos um menino revoltado, o pai ali pensando. Imagina o que passa na cabeça daquele pai. Aquela propaganda, eu vi ela como assim: olha, a camisinha não deu certo, chegamos até o menino, então você que está grávida, olha o que vai acontecer com seu filho, olha a vergonha que você vai passar dentro do supermercado. Vamos lá, eles não conseguiram, a camisinha não teve resultado. Dados, Gil, eu quero dados, vamos lá, dados. Segundo o Globo.com, 35 mil pessoas são infectadas por AIDS no Brasil. Nunca houve tanta contaminação de AIDS no Brasil como existe agora. 33 milhões e 600 mil pessoas são infectadas por alguma doença sexualmente transmissível. Deu certo a camisinha? Deu certo a camisinha? Não deu certo. Beleza, não deu certo. Vamos partir para outro plano, tio. Beleza. O governo divulga a prevenção de uma forma errada. A única prevenção para o pecado sexual é a vigilância, é a oração, é o jejum. A prevenção do crente se chama Bíblia. Aleluia! Glória! Eu tenho certeza no meu coração que muitas pessoas aqui já passaram por situações assim. Muitas pessoas aqui já foram frustradas sexualmente, eu tenho certeza. E muitas pessoas também frustraram as pessoas sexualmente. Eu não vim falar do seu passado. Não vim falar do seu passado. Eu quero te alertar para o nosso futuro, para o nosso presente. Eu vim te alertar porque Satanás está aí, usando aquilo de mais precioso que se tem para se divulgar, que é a televisão, é a mídia. Queridos, a fé sem obra ela é morta. Não adianta você somente orar. Nós precisamos de agir. Nós, como igreja do Senhor, poderíamos muito bem levantarmos a mão para o estado de Minas Gerais agora e começarmos a orar por aqueles meninos. Porém, muito mais que orar, nós precisamos ir até aqui. Muito mais que orar pelos seus filhos, muito mais que orar pelo seu casamento, você precisa agir pelos seus filhos e agir dentro do seu casamento. Querido, nós vemos pessoas tendo nisso aqui. Eu posso trair minha mulher, eu posso trair minha esposa, porque eu não vou engravidar a pessoa que eu estou com. Eu posso tirar sua virgindade, menina. Nós podemos ter relação sexual. Podemos sim, várias vezes, inúmeras vezes. Por quê? Ninguém vai saber, a camisinha vai te proteger, vai te proteger. Você não vai engravidar. Muitos lares são destruídos porque alguém depositou nisso aqui uma segurança mentirosa e frágil. O diabo não parou, não para. A camisinha tem sido a proteção para os
adúlteros. O governo lança o vírus e depois lança o antivírus. Isso aqui é muito engraçado. No lugar que eu trabalho lá, o Renan trabalha também, ele sabe disso. Lá os adolescentes, eles ficam sempre ouvindo uma música chamada Que Isso, Novinha, Que Isso. Eu já não aguento mais ouvir essa música. Eu trabalho no presídio para adolescentes, para menores infratores, e eu já não aguento mais ouvir essas músicas. É um lado pro outro. Que isso, novinha? Que isso? Que isso, novinha? Que isso? Eu já não aguento mais. Você tem que ouvir. Um dia pede perdão, fala, Deus, deixa eu só falar, que desgrama é essa? A música é perturbação maligna do começo ao fim. O sexo é licitado do começo ao fim. E não sei quem que senta pra lá, que não sei quem que senta pra cá, não sei quem que voa, que desce. Que isso é algo horrível e horrendo. E por que o governo não para isso? Por que o governo proíbe isso? Por que o governo lança, sei lá, uma equipe para acabar, queimar? Não, o governo não está nem aí. Mas depois, o que ele faz? Ele quer te proteger do sexo. A proteção, ao invés de uma camisinha que ele teria que te dar, é a luz da palavra de Deus sendo divulgada nas nossas propagandas. Mas isso não acontece. Isso não acontece. O pecado leva à morte. Os jovens estão morrendo simplesmente por causa, não estão morrendo simplesmente por causa das drogas. O sexo mata tanto quanto. Quantas meninas, quantas e quantas meninas, casais eu já aconselhei. Pessoas que chegaram para mim e falaram, estou arrasada. Por quê, Di? Eu te respondo. Foram iludidas com um garotão, meninas. Boa. Quando um cara pede para namorar você, pede para olhar a carteira dele. Deixa eu ver sua carteira aí. Se você achar a camisinha na carteira dele, faz o seguinte: dá uns 2 passos para trás, dá um ruri-uri no dente, mas quebra, pode quebrar. Depois você fala pro seu pai lá o que aconteceu. Aleluia! Não é sério. Ó, eu não estou brincando, mas se a gente resolver olhar a carteira dele aqui, vai dançar. Isso é sério. Quantas meninas eu já ouvi dizendo: ele me enganou. Ele me enganou, disse que me amaria por toda a vida. Hoje algumas meninas não querem nem mais casar, têm medo de um bicho chamado homem. Porque foram tidas realmente, Maurício, como umas cachorras. Foram tratadas como cachorros. Hoje em dia as meninas passaram de 30, já não tem moral, porque todo mundo quer as novinhas lá. Inclusive a gente vê muitas coroas passando se vestindo novinha, quer ser novinha também. É verdade. Você pode reparar que sempre tem um. O que acontece? O diabo, ele tem acabado com aquilo que Deus estabeleceu. E o governo sabe que a camisinha não deu certo. Eu quero voltar aqui. O governo sabe que a camisinha não deu certo. E o governo foi pro plano B. Fala pra mim, plano B. Não fala mais forte, fala plano B. Que isso? Então, pra que aprovar uma lei do aborto? Se a camisinha tivesse dado certo, as pessoas não engravidariam sem querer, antes do casamento, não engravidariam, porque se a camisinha protegesse, não. Então existe agora o plano do aborto. E essa propaganda do inferno que passou aqui é uma propaganda que tenho certeza no meu coração que dá muitas voltas na cabeça de uma menina que esteja grávida, de uma pessoa que esteja grávida, pensando que o filho dela vai ser aquele capeta que apareceu ali, porque não existe menino assim não, gente, pelo amor de Deus. Se existe, meu Deus do céu, não existe, gente. Eles criaram uma propaganda para que você tivesse, ou que a pessoa tivesse raiva, ódio daquilo que está no seu ventre. Se o filho for corrigido dentro dos preceitos de Deus, o seu filho não vai ser daquele jeito, não. Você precisa fazer o curso educando o filho à maneira de Deus, né, Ari? Né, Ari? Glória a Deus. Vamos lá, se o plano A falhou, então vamos pro plano B.
aborte. E o governo tem feito isso da maneira mais descarada que poderia ser feito. Da maneira mais descarada que poderia ser feito. Seria mais simples ele colocar uma mulher com uma faca na mão dentro da barriga e falar: olha, faz assim com seu filho assim, ó, e tal. Poderia ser. Aquilo para mim não passa exatamente isso. Imagine você, uma mulher sozinha, pensando como vai criar o filho porque é uma mãe solteira, vendo uma praga numa propaganda dessa. O que não vai passar na cabeça de uma mulher dessa? Como que eu vou criar meu filho? Eu não vou conseguir nem fazer compra no supermercado. Quantos homens e mulheres nós temos visto assassinando filhos, assassinando crianças, porque são influenciados por essas propagandas do inferno. Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede, ela tinha vários motivos para abortar Moisés. O faraó deu uma ordem, pastor. Os primogênitos deveriam ser mortos. Atenção, mães, pais, pessoas que têm planos futuros aí. O que aconteceu com Moisés? Ele deveria ser morto. Porém, a mãe de Moisés foi contra o governo. A mãe de Moisés lutou contra o governo de Faraó. Quantas mães têm se levantado contra o governo? Quantas mães têm dito não a essas misérias de propagandas? Porém, a mãe de Moisés lutou para que seu filho viesse. Aí você me diz: mas se Deus tem promessa, que eles vão dizer uma coisa que muito séria. Moisés já na sua juventude, chegando já à sua idade madura, Deus fez uma promessa para Moisés, pastor. Qual foi a promessa? Pastor Igor, Deus falou para Moisés que o levaria a uma terra que mana leite. Pergunta para mim se Moisés entrou na terra. Entrou? Não. Aí você fala: mas se Deus quer, não mata. Queridos, Deus deu a você o livre-arbítrio de tomar as decisões para você. É verdade. Quando Deus fez Adão, Ele deu um poder para Adão. Qual foi o poder? O poder de escolha, o poder de decisão. Amém? Voltamos aqui. A criança, ela não tem culpa. E Deus tem compromisso com essa criança. A minha ministração vem muito mais voltada ao aborto. Eu só ilustrei a camisinha como um plano frustrado. Um plano frustrado. Isso não dá certo. E não sou eu simplesmente estou dizendo isso, não. O próprio governo, as próprias propagandas estão dizendo que não deu certo. Porque se desse certo, ninguém precisaria abortar, porque ninguém estaria grávida sem querer. O que é que você tem que dizer para os nossos jovens? Só tenham relações sexuais depois que você se casar, porque aí sua relação sexual vai ser segura. É isso que o governo precisaria colocar aí. O índice de mulheres grávidas seriam muito menores que eles têm agora, de meninas solteiras grávidas. O índice de doenças seriam menores se eles pegassem a propaganda e falassem: nós, a partir de agora, adotamos uma decisão. Qual é a decisão? Jovens do Brasil, jovens do mundo, não tenham relações sexuais antes do casamento. Não tenham relações sexuais fora do casamento. Se eles usassem essa frase, o resultado seria melhor. Mas não usam, por quê? Porque eles não estão preocupados com você. Eles não estão preocupados com os nossos filhos, não estão preocupados com os nossos sobrinhos, não estão preocupados com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Não estão preocupados. E eu ministro revoltado mesmo. Me revolta. Tenta emprestar seu ouvido
situação dessa? Quantas mães já não abortaram? Ou pessoas foram induzidas a abortar por causa de influências dessas, umas misérias de propagandas dessas? E hoje se arrependem amargamente. Se fosse hoje eu não faria. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei como profeta. Que você já viu uma coisa? Antes de você estar no ventre da sua mãe, você já tinha sido gerado no coração de Deus. O pecado sexual, ele é um pecado e acabou. Não tem volta mais. O pecado foi cometido. Só que o que está sendo gerado neste útero é algo que vem do coração de Deus. Pastor, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque muitas pessoas podem dizer: como que gerado do coração de Deus? Se foi um sexo fora dos preceitos, dos princípios de Deus. O ato cometido é um ato pecaminoso. Porém, essa criança não tem culpa disso. Um exemplo disso, que é que eu também tenho certeza que algumas pessoas aqui são frutos de atos sexuais assim. E nem por isso você é uma maldição. E nem por isso você é uma praga para a sociedade. Eu conheço várias pessoas assim, que foram frutos de sexo antes do casamento, frutos de sexo, e existem pastores assim, profetas de Deus assim. Amém. É verdade. O problema está no ato cometido. E os inocentes que saem do coração de Deus estão sendo mortos. Se você quiser anotar, você anota. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Quantos aqui não sofreram tentativas de aborto? Quantos aqui não foram enganados pelas propagandas do capeta e já tentaram ou já abortaram? Quantos possíveis pastores, missionários, presidentes, bailarinas, empresários, revolucionários, profetas, quantos homens e mulheres de Deus já não foram jogados nos ralos e lixões da vida por influência dessas propagandas do inferno? Tudo começou aqui. Se antes disso aqui eles tivessem dito: jovens, famílias, homens e mulheres, não cometam o ato sexual fora das vontades de Deus. Não cometam o ato sexual fora dos princípios de Deus. Se tivesse dito isso desde o princípio, isso aqui nem existiria. Nós nem iríamos saber o que é isso. Dados do aborto. Segundo o Folha.com, 1 milhão de abortos acontecem no Brasil por ano. Ao contrário da camisinha, que não deu certo. O aborto sim está dando certo. 1 milhão de abortos no Brasil por ano, Folha.com. 70 mil mulheres morrem por ano. As que não morrem sofrem doença na alma, por exemplo, a depressão. Tudo começou tentando acertar aqui. Camisinha não deu certo. Beleza? Não marcha essa criança. É o que essa propaganda está dizendo. O que essa propaganda quer dizer? Um pai do supermercado olhando para a casa do filho, o moleque gritando, endemoniado lá, jogando tudo para cima e para baixo lá. E o cara olhando, você pensando comigo, pensando com o cara, o cara está pensando: não era para eu ter desse menino. Por que eu disse para a mãe dele abortá-lo? Que arrependimento! Igreja do Senhor, povo de Deus, nós sairemos daqui essa noite com nossos olhos muito mais abertos. Não vamos admitir que
pessoas iam ser assassinadas, ou que nossos jovens iam estar tendo prazeres sexuais antes do casamento. Queridos, isso aqui não é uma forma segura. Existe uma frase que o pastor Lucinho disse na missão uma vez, eu até compartilhei no meu Facebook uma vez: a camisinha ela te protege das doenças, sim, porém ela não pode proteger a sua alma, ou o estrupo da sua alma. E como evitar o pecado sexual, Dinho? Para os jovens aí, como namorar? Com quem namorar? Para que namorar? Com quem namorar? O pastor sempre fala que a única parte do nosso corpo que nos converte são os nossos hormônios. O homem é homem, mulher é mulher. A mulher, pelo que Deus determinou, vai sentir atração sexual pelo homem. O homem, pelo que Deus determinou, sentirá atração sexual pela mulher. Isso não muda. Tem uns filhos do capeta aí, precisa de outra coisa, que pensa que é o contrário. Mas aí já outra que tá louca aí, não sei quem vai falar isso. Queria terminar a ministração. Eu tenho certeza que você pode falar: já sabia de tudo isso. Eu quero te convidar, você que já sabia de tudo isso, a começar a espalhar tudo isso. Amém. Glória a Deus. Você que já sabia de tudo isso, começar a ser profeta em boca de Deus. Aleluia. Para que o povo do Senhor venha acordar. Vamos chegar nem aqui vai se chegar. Diga, mas eu já cometi o ato sexual antes do casamento, eu já cometi fora do casamento, diga, eu já me engravidei assim, eu já abortei, querido, eu não estou aqui para condenar o seu pecado. As coisas às vezes passaram, tudo se fez novo. Neemias 9,17, Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Salmos 85, capítulo 5, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Isaías 43, versículo 25, eu mesmo sou, e eu apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos meus pecados, não, dos seus pecados não me lembro mais. Aleluia. Quero calar a boca do diabo aí para ninguém ficar falando que eu estou com Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui alertando o nosso povo, alertando o povo de Deus. Pastor, está preparado aquilo lá que eu pedi para o senhor? O pastor esqueceu, mas quando o pastor busca o que nós preparamos. Eu queria te convidar, cara, na sua escola, convidar os seus vizinhos, quando você vê algum pegador lá, tem aqueles pegadores, você sabe que você tem, sempre tem um pegador na vizinhança, na escola. Chega para ele e fala na tora, agora fala na tora, fala na tora para ele lá, você está errado, meu. Não é isso que Deus quer para você, não. Meninas, comece a olhar a carteira do seu namorado aí. Se tiver uma camisinha, pode dar uma porrada na orelha dele, pode dar. Talvez não, dá na boca logo. Porque se esse safado está com maus intenções com você, ele é digno de uma porrada na lata. Precisamos abrir nossos olhos. Ah não, essa igreja é muito doida, não volto aqui mais não. Um dia o pastor está vestido de escola, outro dia o cara vem falar aqui sobre camisinha, sobre aborto, sobre sexo, está doido. Que igreja é essa? Essa é a igreja que tem que ser calada aí em muitos lugares. Essa é a igreja que todos deveriam entrar e participar de uma igreja assim. Se nossa igreja fosse assim desde os princípios, deixasse de lado a religiosidade e começássemos a pregar e contra essas misérias aí, nossa igreja, nosso jovem, tudo seria diferente. Aleluia! Glória a Deus! Ontem eu estive arquitetando lá em casa um produto. Não sei se saiu com perfeição também, mas não tem nada a ver. Aqui existe um caixão de bebê. Quantas vidas
você acha que já não entrou no caixão desse? Influenciados por propagandas como essa. Quantos caixãozinhos desses com inocentes? Quantos pastores? Quantos missionários? Quantos profetas de Deus já não entraram no caixão desse? Aí você me fala, não, tio, Deus não permitiria a decisão da sua vida. Você é dono das suas escolhas, querido. Quantas pessoas que hoje poderiam ser um revolucionário dessa nação, um dia foram enterrados em caixãozinhos como esse. Abriremos nossos olhos, igreja. Não deixamos mais, não deixaremos mais que o diabo venha roubar a nossa paz, que o diabo venha acabar com o que Deus tem preparado para nós, ou o que Deus preparou para nós. Jovens, preservem-se. Meninas, preservem-se. Relacionamentos casados aí, ó, dê valor à sua esposa, dê valor ao seu esposo. Vamos crescer como uma igreja madura, vamos crescer como jovens santos e em santidade. Queria que vocês colocassem de pé no seu lugar. Quero orar para terminar e passar o barro, pastor. Talvez essa ministração, essa palavra tenha dado muito conflito para você. Eu não sei, porque eu não conheço a sua vida. Porém eu te garanto que eu tentei usar a menos quantidade possível de palavras agressivas. Mas aqui o fato não é em ser bonzinho ou não, porque eu não estou pregando, eu não estou ministrando simplesmente para você ouvir, eu estou ministrando para o inferno ouvir. E ele sabe que nós não vamos dar mole. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por este tempo que passamos aqui, Deus, e eu peço ao Senhor que esta palavra, Senhor, venha estar mesmo confrontando aqui muitos jovens, confrontando muitos relacionamentos aqui. Deus, que nós não venhamos ter na camisinha, ou se a camisinha falhar, que nós não vamos ter no aborto, ou sei lá, que nós venhamos ter como nossa forma de escape a vigilância, a oração. Aleluia. Que nós vamos ser boca e profetas do Senhor nesta nação, Deus. Não nos deixe ser enganados por essas propagandas do inferno. É o que eu te oro, Deus, em nome de Jesus Cristo.